Milhares de pessoas se incomodaram com o fato que quando alguém na rua quis orar e profetizar sobre minha vida, eu, como a Bíblia diz que devo, lhe coloquei à prova. Esse vídeo viralizou e até tá no meu perfil se você quer assistir. Mas a resposta de muitos mostra um grande problema que existe dentro da igreja. Uma igreja moderna que se incomoda quando pessoas defendem a verdade. Por que eu coloquei à prova? Porque a Bíblia diz em 1 de João 4, amados, não creem em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para verem se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Coloquei à prova porque vivemos em uma geração onde chamamos qualquer pastor com microfone e plataforma um homem de Deus. Qualquer pessoa querendo orar por você e liberar uma palavra é enviado por Deus. Eles acham que toda profecia vem de Deus. Eles acham que todo homem de Deus é verdadeiro. Acham que colocar à prova é falta de humildade. Mas nem todo mundo que dizer o Senhor me falou está falando a verdade. E para todos que falaram contra, a Bíblia relata uma história que mostra a severidade disso. 1 Reis 13. Um verdadeiro profeta foi enviado por Deus para confrontar o rei Jeroboão. E ele tinha recebido instruções claras do Senhor. Não come, não bebe e não volte pelo mesmo caminho. Mas então outro profeta idoso veio até ele e disse que um anjo apareceu a ele, que o Senhor mudou de ideia e que deveria ir e comer na sua casa. Só que a Bíblia relata que ele estava mentindo e o homem de Deus acreditou. Ele desobedeceu a palavra. E então o Senhor permitiu que um leão o matasse ao caminho. Por quê? Porque ele ouviu um profeta, mas ignorou aquilo que Deus já tinha dito. Nem toda voz que diz o Senhor falou é verdadeira. Nem todo que carrega um título carrega o temor do Senhor. Mesmo que um anjo fale, se contradiz a palavra, é mentira. É por isso que eu coloquei aquele homem que quis liberar uma profecia sobre mim à prova. Não por orgulho, mas por obediência. A Bíblia diz que existem lobos vestidos de ovelhas, que existem agentes de Satanás vestidos de luz, que existem falsos profetas vindo no nome de Jesus. Eu não estava com medo de receber a oração. Eu estava sendo um homem com temor a Deus e não ao homem. É mais importante ser prudente do que não ofender, de cumprir a palavra e agradar a Deus do que agradar a homens. A verdade é que eu fiz uma pergunta simples para aquele homem. E no lugar dele ficar e conversar comigo, assim como os demônios fazem quando você os coloca à prova, ele virou as costas e foi embora. Se verdadeiramente foi enviado por Deus para liberar uma bênção e profecia sobre minha vida, por que não simplesmente respondeu a minha pergunta? Por que não permitiu que eu conhecesse seus frutos? Porque não era. Mas agora deixa eu te falar a razão por que tanto se incomodaram com esse vídeo. Porque ele expôs uma cultura profética falsa, que valoriza performance acima de fruto, mistificação acima da verdade, profecia emocional acima da palavra. Porque ele confronta a maneira com qual essa geração julga. Não julgam pela palavra, julgam pelos seus interesses. É porque ele expôs a imaturidade espiritual de milhares. Pessoas que acham que gritar, chorar e falar assim diz o Senhor é suficiente para ser considerado enviado por Deus. E talvez mais do que tudo, porque eles mesmos não têm fruto. E por isso eles se ofenderam. Porque quando você exige fruto, os estéreis se incomodam. Quando você exige verdade, os enganadores se ofendem. Quando você exige discernimento, o sistema entra em pânico. Mas foi para isso que o Senhor me chamou para o Brasil. E é por isso que eu continuo pregando. Esse homem, como muitos pastores e profetas modernos, é conhecido por liberar palavras para vender seus livrinhos. E aí que mora a raiz do problema. O verdadeiro problema está nos líderes. Líderes que nunca ensinaram seus discípulos a testar. Testar títulos, testar palavras, testar espíritos e testar profecias. E por que eles não ensinam isso? Porque eles sabem que se foram colocados à prova, eles mesmos seriam expostos. Então criam uma cultura onde provar é rebeldia e discernir é falta de honra. Cria uma geração que prefere esconder seus pecados e que aceita qualquer palavra profética desde que ninguém o confronte. Em Apocalipse 2, a igreja de Éfeso pôs à prova aqueles que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriram que eram impostores. Mas hoje vivemos uma geração onde ninguém mais é confrontado, só abençoado. Mesmo quando está afundado no pecado, estão acostumados a receber palavras proféticas que cobrem seus pecados ao invés de expor.
expor-los. Palavras que massageiam egos podres, ao invés de chamar a santidade. Mas eu te digo com toda clareza, eu jamais profetizarei bênção a alguém que Deus está chamando ao arrependimento. Jesus não abençoou os fariseus. Ele os chamou de hipócritas. Ele os mandou se arrependerem. Muitos me perguntaram, e se fosse você querendo orar por ele e ele te colocou à prova? Eu ficaria feliz. Eu ficaria impressionado. Eu diria, que resposta sábia. Eu ensino isso em todos os lugares que eu passo. Para a minha juventude, para os meus discípulos, para os meus seguidores. Eu poderia estar mentindo para você. Então teste que eu estou dizendo pela escritura. Ser remanescente é incomodar. É dizer não quando todos estão dizendo amém. É testar quando todos estão emocionados. É ser fiel quando todos estão vendendo o evangelho. Se você for de verdade, prepare-se. Você vai incomodar os falsos. Você será criticado pelos mornos. Você será odiado pelos religiosos, mas você será reconhecido por Deus. E eu estou com vocês. E eu quero te dizer, não caia na pressão do sistema. Não recue diante das críticas. Não se cale por medo de parecer duro demais. Defenda a verdade, porque não estamos aqui construindo um palco. Estamos preparando uma noiva. E só há um caminho para isso. Palavra, santidade e discernimento. Se você está ouvindo essa mensagem e sentiu seu espírito arder, então talvez você seja parte do remanescente. E a minha palavra para você é essa. Levante-se. Continue testando. Continue confrontando. Continue amando tanto a verdade que você esteja disposto a ser odiado por causa dela. O sistema vai tentar te calar, mas Deus está levantando uma geração que irá queimar tudo que é falso e vai preparar o caminho para o Senhor. Você não está só, você faz parte dos chamados e nós não iremos nos recuar. #eu irei.